Senhores vereadores, bom dia a todos vocês, aos presentes, assessores, ao vereador Rodrigo também, que se encontra presente no plenário, funcionários da TV Câmara, meu bom dia a todos vocês. Hoje é 16 de setembro, 10h08 da manhã, nós estamos iniciando os trabalhos para poder instaurar os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito referente ao gabinete paralelo. Pelo menos é este o objeto definido pelo requerimento número 588/2025. Para a gente ser bastante objetivo, né, a disposição, inclusive, dos senhores assim de frente é para nós estabelecermos um diálogo. O plano de trabalho está apresentado para a gente tirar todas as dúvidas aí possíveis. E aí passo depois para a nomeação do relator e do secretário que vai nos auxiliar aqui na Comissão Especial de Inquérito. Destacar, então, que os vereadores Fernando Toledo e vereador Maurílio Moretti encontram-se de licença, estão substituindo eles os respectivos suplentes, Cris da Academia, pelo MDB, e o vereador Marcelo Bezerra, pelo PSD, e os demais membros compondo, conforme portaria de nomeação. Os senhores têm aí na mesa um plano de trabalho, da qual eu coloquei aqui, inclusive, né, referente ao trabalho. Vou projetar também ali na TV da Câmara, para que todos possam acompanhar. E aí a gente faz uma leitura dinâmica aqui dos pontos para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade referente a esse primeiro momento, que é a instalação dos trabalhos. Primeiro é definir que, ali na página primeira, apresentação, né, definir que o requerimento número 588/2025 foi protocolado e regularmente aprovado na sessão ordinária de 7 de julho de 2025, constituiu a SEI do gabinete paralelo, tá? Referente às prerrogativas para identificar, para apurar, no prazo regimental de 120 dias, prorrogável igual período, a existência de possíveis irregularidades relacionadas à formação e coordenação de um grupo organizado, identificado por sua atuação em esferas políticas, de comunicação e administrativas, com indícios de pagamentos ilícitos destinados à obtenção de apoio político em veículos de imprensa e redes sociais, bem como eventual desvio de finalidade na execução de contratos públicos supostamente utilizados como instrumento para viabilizar essas práticas. Este é o objeto da SEI. Então, em cima dele, nós não podemos abrir muito nada além disso, e também a gente não pode deixar de observar esse que é o núcleo central de investigação. Quanto ao núcleo central, temos alguma dúvida? Não, né? Então, está diretamente ligado com essa formação, por isso que a SEI chama SEI do gabinete paralelo, né? Esse suposto grupo financiado, organizado, remunerado, para poder defender o governo e atacar opositores. E aí talvez o maior indício seja de que recursos vindos de contratos públicos tenham ajudado a financiar esse grupo. Então, é exatamente esse o núcleo do objeto. Como o fato determinado é esse, senhoras e senhores, reitero novamente, não podemos ampliar este fato, também não podemos deixar de observá-lo. Então, no item 2.1, fica ali definido, né, do fato determinado, aceitem como isso que eu acabei de ler, então eu vou só já avançar para outra página aqui. De acordo com informações preliminares, este grupo teria se beneficiado de repasses irregulares e práticas de favorecimento político, supostamente destinadas para assegurar apoio em veículos de comunicação e plataformas digitais, com a finalidade de influenciar indevidamente a opinião pública e direcionar o debate político. Apura-se ainda a ocorrência de desvios de finalidade na execução de contratos, os quais, em vez de atender o interesse coletivo, teriam sido utilizados como instrumentos para viabilizar práticas ilícitas, afetando diretamente a gestão do erário municipal, violando o princípio da moralidade administrativa. A título só de conhecimento, porque assim, é óbvio, né, é um objeto que ele está bastante delimitado, mas nós temos 120 dias, então eu vou falar um pouquinho da questão do cronograma do trabalho, para nós não termos também equívocos. Eu sei que semana passada nós tivemos aí um equívoco, talvez as pessoas estavam contando como data de referência a leitura dos membros na SEI. A portaria ela foi publicada só na sexta-feira, no dia 29 de agosto, se eu não me engano, e no dia 1º que chega para nós este processinho, né, o encartelado, que deu origem efetivamente aos trabalhos. Então é a partir do dia 2 que nosso prazo de 120 dias começa. Então, se vocês observarem lá no cronograma, Ju, por favor, do cronograma de trabalho, é ali as datas que nós vamos seguir para manter os 120 dias sem precisar de prorrogação.
Eu entendo que 120 dias é o suficiente. Nesse cronograma, eu desenhei um cronograma para 120 dias nós conseguimos concluir. Óbvio que se houver desdobramentos, a gente delibera sobre isso. 1º de setembro, então, chegou o termo de encaminhamento para início dos trabalhos. Do dia 2 de setembro ao dia 16, era o período para instalar os trabalhos, segundo o regimento interno. Hoje, dia 16, é o último dia do prazo, nós estamos fazendo isso. A partir de amanhã até o dia 30 de novembro, é a fase de investigação e diligências. Prazo de 75 dias, é um prazo assim que, se você não tomar cuidado, passa rápido, mas é um prazo que é considerável para fazer as diligências propostas aqui. Do dia 1º ao dia 15, a gente encerra, então, dia 30, né, as atividades de diligência, e do dia 1º ao dia 15, a gente deixa para o relator terminar o relatório para poder ser entregue. Dia 15 de dezembro é o nosso último dia letivo, né, o último dia de sessão da Câmara. Então, no dia 15 de dezembro, é uma segunda-feira, nós vamos fazer sessão. No dia 16, a gente entra em recesso. Segundo o nosso regimento, 16 de dezembro até 31 de janeiro, recesso parlamentar. Qual é a sugestão que eu fiz de cronograma? Uma vez o relator entregando o relatório, a gente tem aí 45 dias para poder ler o relatório, debruçar, verificar, contrapor, enfim. E aí nós retomamos as atividades dia 1º de fevereiro. 1º a 15 de fevereiro a gente tem que concluir os trabalhos da SEI. Na primeira semana eu vou propor, né, que a gente faça a leitura, né, a complementação do relatório para aqueles que quiserem complementar o relatório. Na segunda semana a gente delibera sobre o relatório. Pronto. Dia 15 de fevereiro a gente conclui os trabalhos da SEI. Isso tudo contei junto com o jurídico da casa, nós contamos, recontamos para não ter problemas aí com a questão de prazos. Está tudo dentro da instrução probatória junto com a Procuradoria Jurídica da Câmara. O item 2.3 é da estrutura do plano de trabalho. Então vamos lá. Qual que é a estrutura do plano de trabalho? O objeto já foi definido. Ver se tinha um grupo financiado para poder defender e atacar, defender o governo, atacar opositores, e se esse recurso vinha de contratos públicos. É basicamente isso. Só que eu coloco aqui, vocês vão ver aqui na parte dos considerandos, que as considerações que o requerimento faz já dá a linha do que a gente precisa trabalhar. Então lá, tem o considerando o princípio da administração pública, o considerando do princípio da publicidade, considerando o artigo 31 da Constituição, considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, considerando o previsto nos artigos 48 e seguintes do Regimento Interno, considerando nos termos do artigo 51 a formalidade da SEI, e aí a gente, considerando, aí a gente começa a dar o contexto. Considerando os fatos recentemente trazidos ao conhecimento público por meio da empresa local e documento apresentado ao Ministério Público sobre o caso do PIX, que é aquele caso do campo municipal, também é conhecido de todos nós. Considerando indícios, também apontam para a existência de um gabinete paralelo, uma estrutura informal não institucionalizada de tomada de decisões e atuação à margem da estrutura administrativa. Considerando as informações obtidas na reunião pública realizada em 30/6, 30/6 vocês vão lembrar, nós fizemos um requerimento que teve maciça adesão dos vereadores, salvo o melhor juízo, os que o Gé e Ercílio não estavam, com exceção dos suplentes, mas o vereador Marcinho, o vereador João Pacheco, o vereador, acho que também Rodrigo não estava presente. Nós presenciamos o Glauber, vindo aqui, o senhor Glauber Cardoso, vindo aqui dando relatos daquilo que ele, pelo menos, diz saber sobre esse possível, suposto grupo paralelo. Considerando a existência de atas notariais, áudios, conversas e registros bancários, também apresentados pelo senhor Glauber, que passou a fazer atas notariais, áudios, enfim, essa documentação é pública, está lá, inclusive, no cartório, e também foi apresentado pelo senhor Glauber. Considerando os elementos disponíveis, indicam possível origem desses recursos a contratos públicos, o senhor Glauber afirma ter recebido, por exemplo, recursos de uma das empresas que atua no município de Jaú. Considerando que a omissão desses fatos pode comprometer a confiança da população na instituição pública do município, e considerando que as práticas podem também configurar ilícitos administrativos, eleitorais, cíveis e criminais. Então, foi esse o contexto para a gente definir o objeto.
Qual que é, então, a estrutura do plano de trabalho? Então, basicamente, nós temos já um primeiro depoimento do senhor Glauber. O senhor Glauber, ele faz algumas alegações, apresenta alguns documentos, e essa é a base que dá a estrutura, tanto do objeto quanto do contexto dessa comissão especial de inquérito. Se vocês virarem aqui na página em síntese lá, Ju. Isso. O que é que a gente conseguiu compilar ali do senhor Glauber, né? O senhor Glauber trabalhou desde janeiro de 2021 para o prefeito municipal, com finalidade de promover a imagem e rebater opositores, que ele recebia valores mensais em contrapartidas por esses serviços prestados, que os senhores Marcos Cipolla e Dejair Palácio que realizavam esses pagamentos, que atuavam em conjunto com outras pessoas, segundo as quais também eram remuneradas. Então ele cita Garcia, Bombonato, Marquinhos Taxista, Vando Alves, Célia Miloso, que Fagner Prioli participou do referido grupo de apoiadores durante o período eleitoral, que recebia instruções do senhor Neto Leonelli sobre reportagens a serem elaboradas para enaltecer a administração e combater opositores, que recebia textos prontos do Luiz Guilherme Romagnoli para publicação, que contou com apoio jurídico gratuito prestado pelo senhor Guilherme Zene, hoje atual procurador-geral do município, com a mediação do senhor Neto Leonelli, que manteve apoio remunerado durante o período eleitoral sem qualquer formalização dos documentos de prestação de contas, que recebeu pagamentos de uma empresa de Inhandeara, a qual identificou como Ragi Serviços e Construções Limitada, prestadora de serviços na Prefeitura Municipal, sem ele, Glauber, ter feito contrapartida a essa empresa, e que os contratos da Prefeitura Municipal de Jaú teriam sido utilizados para financiar essa estrutura informal de apoio. Essas são as alegações do senhor Glauber, já no dia 30/6. O que eu penso, então, e aí eu dialogo agora com vocês para apresentar. Essa denúncia veio junto com documentos e tudo mais, delimitou-se, então, um fato determinado da SEI, os considerandos para dar essa contextualização. Então, para mim é muito pragmático. Nós temos, então, que, novamente, ouvir o senhor Glauber, para ver se, primeiro, ele vai sustentar tudo o que ele já sustentou. Se ele não sustentar o que ele já disse, retirar, enfim, dar uma nova versão, creio eu que nós perdemos o objeto da Comissão Especial de Inquérito, né? Porque a base das alegações vem do próprio senhor Glauber. Ouvindo o senhor Glauber e ele sustentando as alegações iniciais, a gente parte, então, para as diligências. Quais são as diligências? Ouvir esses citados aqui. Simples assim, para confirmar se de fato o que ele alegou é aquilo que as testemunhas contrapõem. Na verdade, a gente chama esse pessoal aqui, todos esses nomes que vocês viram, para prestar informações adicionais. Se era dessa forma, se não era, para prestar esclarecimentos. Para ver se aquilo que o senhor Glauber entende como irregularidade se confirma na versão das informações dessas testemunhas. Uma vez a gente ouvindo elas, aí a gente começa a criar convicção sobre a apuração dos fatos. Então é essa a metodologia da SEI. Até por conta da experiência, eu vendo, né, o vereador João Pacheco, o vereador Rodrigo já estão, o vereador Ercílio também, já estão na Comissão Especial de Inquérito das Contrapartidas. Então, vendo um pouco da dinâmica e sabendo que nós temos um prazo curto de realização de trabalho, eu coloco a seguinte cronograma de atividades. Aí, ó. Então, de 16 a 19, a gente precisa apreciar toda essa documentação que o senhor Glauber já disponibilizou. De 22 a 26, semana que vem, nós escutaremos o senhor Glauber para ver se ele sustenta tudo que ele já alegou, se ele vai trazer mais documentação ou se ele vai mudar a sua versão. Mantendo o objeto representado, do dia 29 de setembro a 3 de outubro, a gente começa com os depoimentos das testemunhas indicadas aqui neste plano de trabalho, visando confirmar a autenticidade, a contextualização e a relevância probatória do que foi alegado. Nós faremos isso na semana de 29 de setembro a 3 de outubro, de 6 de outubro a 10 de outubro, de 13 de outubro a 17 de outubro, de 20 de outubro a 24 de outubro. A experiência, olhando o trabalho dos vereadores já na SEI que está ocorrendo,
é que as pessoas acabam mencionando outras testemunhas. E aí eu observei que o vereador Paulo de Tarso, junto com a comissão, tem dito isso. Vamos ouvir então essa, vamos ouvir aquela. Senhores, se a gente abrir muito, de fato a gente começa a ter problema. Então, coloco os depoimentos dessa galera que está aqui, e aí eu reservo uma semana para quem for citado vir, de repente, sabe, citação de citados. Testemunha veio aqui e falou, o Zezinho. Aí a gente vai ver, Zezinho convém chamar? Zezinho é relevante? Aí a gente chama todo mundo que vem depois, chama de uma vez só. Para não ficar também abrindo, porque senão não tem fim. Aí a gente precisaria prorrogar o prazo, a não ser que muitas pessoas sejam, né, citadas e a gente entenda que tem que prorrogar. Mas eu entendo que nessa semana a gente mataria ouvir essas testemunhas deferidas, indiretas aqui, né? A partir de novembro, a gente faria acariações dessas informações, daquilo que foi alegado pelo Sr. Glauber, daquilo que foi alegado pelas testemunhas, para fazer essas acariações dessas informações e ver as contradições, para a gente criar as convicções. A primeira quinzena de novembro seria para isso. A segunda quinzena de novembro seria para interrogatórios conclusivos. Então, assim, mesmo com a acariação, a gente ainda ficou com alguma coisa, a gente vai então, para esses interrogatórios. Mateus, se não tiver, então, testemunhas indiretas. Mas está previsto esta semana para esse tipo de trabalho. Se tiver, façamos. Se não tiver, não façamos. Muito tranquilo aqui. E aí a gente entra já em dezembro, que é aquela primeira quinzena destinada ao relator para elaborar o relatório. Perceba assim, que o cronograma ele é cadenciado, ou seja, estou prevendo atividades todas as semanas, para a gente poder até distribuir isso. Eu sei que nós temos 3 vereadores desta comissão, que também estão em outra comissão. Nós temos também que indicar para a TV Câmara à disposição para eles fazerem as gravações. Nós temos também que indicar as datas com antecedência para usar o plenário. E tanto nós agora, como também o Dr. Paulo de Tarso, na CEI das contrapartidas, nós não podemos chocar. Então, por isso que eu já criei um cronograma já até o final do ano, para a gente conseguir dar ritmo e métrica para isso. Então, a estratégia de procedimento seria da seguinte forma, para a gente ir para o ponto 3, aí a gente caminha aqui para a conclusão do trabalho. O artigo 50 do Regimento Interno nos dá a condição de convocar quem a gente quiser, ir aonde a gente quiser, a CEI ela tem essa prerrogativa, mas para o contexto da nossa CEI, compete aos membros primeiro. Então, assim, seria o trabalho aqui nosso. Analisar o que o Sr. Glauber já disse e o que ele já apresentou. Segundo, ouvir o Sr. Glauber, novamente. Terceiro, ouvir esses mencionados. Quarto, pegar testemunhas indiretas se elas forem citadas. Quinto, fazer acariações sobre informações. Sexto e último, interrogatório final para legitimar a convicção dos membros da CEI. Então é basicamente isso. Esse cronograma não impede da gente ir a algum lugar, mas eu acho que são naturezas diferentes da CEI. Perceba, a CEI das contrapartidas meio que exige dos vereadores irem em loco, né? Irem até um posto de saúde para ver se tem ar-condicionado ou não. Eu penso que não é o nosso caso. Eu penso que a gente consegue trazer os depoentes, ouvi-los, criar as convicções e elaborar o relatório. Então, o calendário ficaria da seguinte forma, né? Calendário geral. Agora eu vou compilar todo o calendário geral para a gente ter aqui as datas. 1º de setembro, o termo de encaminhamento foi entregue ao meu gabinete. No dia 2, início dos trabalhos da CEI, contagem, né, dos 120 dias. Dia 16, a gente está instalando a CEI hoje, com nomeação de relator e secretário. De 16, né, a partir de hoje até dia 19, a gente, então, entenderia esse material que já existe, fornecido pelo Sr. Glauber. De 22 a 26, a gente ouviria o Sr. Glauber. De 29 de setembro até 24 de outubro, as testemunhas preliminarmente indicadas. 27 a 31 de outubro, testemunhas indiretas, se mencionadas, se necessário. 3 de novembro até 14 de novembro, acariações. 17 de novembro até 28 de novembro, interrogatórios conclusivos. De 1º a 15 de dezembro, a produção do relatório. Dia 15, o relator entrega para os demais membros o relatório.
De 16 de dezembro até 31 de janeiro de 2026, recesso parlamentar, mas os membros de posse do relatório já podem ir lendo e criando também as suas convicções. Dia 2 de fevereiro até dia 6, a gente apresenta as considerações, os membros apresentam considerações sobre o relatório, para complementar, para indicar, para destacar alguma coisa. No dia 9 ao dia 13, a gente aprecia a deliberação do relatório. Dia 15, a gente encerra os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Alguma dúvida, senhores? Enquanto o senhor quer falar, com a vontade, vereador João. Senhor presidente, não, ficou bem claro. Eu acho só que foi uma pena, porque nós não estamos com a equipe toda aqui, nós, infelizmente, tem 2 vereadores que estão faltando e perderam essa explicação. Então, eu acredito que nós vamos ter que passar isso a eles, para que eles tomem ciência do fato. Mas acredito e concordo com Vossa Excelência que tudo isso vai demandar do depoimento do senhor Glauber, que é o cerne da questão, né? Se ele sustentar o que ele falou, a gente continua. Eu só gostaria de saber uma coisa. Tudo isso aqui está sendo investigado também pela polícia, né? O senhor fala desse mesmo objeto? Eu desconheço, vereador. Assim, não, existem investigações. Eu estou perguntando também. Assim, a gente sabe. Aí é uma consideração que a gente pode abrir, né? O senhor Glauber, acho que ele foi a vários lugares, né? Levar várias coisas. Para nós, essa é a grande questão. Para nós temos por isso que eu comecei a minha fala, inclusive, sobre isso. Temos um objeto definido. E o objeto definido que nós temos basicamente tinha ou não tinha um grupo organizado e financiado, e esse recurso veio de contratos públicos? Acho que não, eu entendo. Eu só queria, assim, entender, para a gente poder fazer um trabalho complementar e a gente não atuar nas mesmas áreas. E a gente também tem que entender, assim, é claro que nós vamos ouvir só que nós temos que filtrar um pouco a questão do senhor Glauber para entender, isso é bom que todos nós nos atenhamos para esse fato, de que ele não esteja carregado de revanchismo, de indignação ou de vingança em relação ao prefeito, né? Eu acho que ele deve estar sendo orientado pelos advogados dele e a gente tem só que sopesar isso. Mas, passando isto posto, né, eu acho que nós poderíamos partir para a composição dos membros. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador João, porque, de fato, né, nós somos políticos, somos vereadores, somos eleitos pelo povo, então é claro que o nosso trabalho é de política no sentido de política pública. E cabe à Comissão Especial de Inquérito dar a sua contribuição. Vejo Vossa Excelência bastante falar nas saídas contrapartidas sobre a questão julgadora, né? Nós não temos essa competência de juízo, né? Então, nossa contribuição é produzir um material que subsidie, talvez, outras esferas. Naturalmente, se já houver procedimentos abertos, a Câmara está dando a sua contribuição, né? Se nós entendemos que houve questões administrativas, ou seja, licitação, questões de improbidade administrativa, aí nos cabe a nós representarmos ao Ministério Público, porque também, vamos lembrar, segundo a nova lei de improbidade, quem representa a improbidade é o MP, é o Ministério Público que faz isso, ou é um processo judicial. Então, nós não definimos o que é improbidade, a Prefeitura não define o que é improbidade. Nós temos exatamente essa prerrogativa da nossa contribuição. Então, eu estou deixando muito bem claro que temos um material já apresentado. A Júlia, no nosso grupo de WhatsApp, vai disponibilizar Júlia, inclusive, coloca o vereador Marcelo e o vereador Cris, porque nas ausências, vocês já ficam integrados de como estão os trabalhos. A ideia é subir esse material num drive, porque é que o Vossa Excelência falou. Uma coisa são os discursos, são as narrativas, outra coisa são as evidências. Então, acho que nossa função é essa. Fica à vontade. Eu só coloquei isso porque o senhor Glauber, claro que ele tem tudo que ele está falando, a gente precisa apurar, realmente. Mas ele se tornou uma figura completamente movida pelo ódio, muitas vezes a gente pensa, né? Porque você vê
ele começa a destilar um ódio em relação ao prefeito, em relação a todos aqueles que ele imagina que sejam... Pró. Exatamente. Eu vejo que ele começou a atuar nas redes sociais, né, de uma maneira que a gente percebe que ele perdeu um pouco o equilíbrio, né? Então, acho importante chamá-lo realmente, para ele falar aqui, para a gente ver a veracidade do que ele está dizendo. E eu acho que ele contribuiria muito mais se ele tivesse se ele se afastasse um pouco desse embate partidário, porque senão até a própria denúncia dele a gente fica imaginando que possa ser uma vingança e não uma peça realmente para que a gente possa investigar. Exatamente, esse é o termo. Eu concordo com Vossa Excelência, eu só não vou fazer nenhum juízo de valor agora, até porque, né, questões políticas nós temos, né, somos políticos, né. Agora é isso, ele apresentou o material e apresentou uma denúncia. O que nós precisamos? Começa com ele. Pode ser que no primeiro depoimento ele mude tudo, perdemos objetos. Agora, se ele sustentar, cabe a nós identificarmos o que foi apresentado, analisar, corroborar e tudo mais. Por isso que eu fiz questão, primeiro, de expor toda essa dinâmica, para agora sim perguntar, inclusive eu mandei no e-mail com Vossas Excelências, ele estava, né, até ontem no sentido figurado, né, até ontem era parte, inclusive, de base aliada. E aí eu vou entender se algum dos senhores entenderem que se encontram impedidos de participarem da Comissão Especial de Inquérito. Então, acho que eu vou só abrir a palavra para o senhor Rodrigo, e aí eu questiono sobre se alguém se sente impedido de dar andamento nessa comissão. Por isso que eu expliquei primeiro do que se trata, e agora cada um que julgue se está apto ou não para poder continuar. Fica à vontade, vereador. Obrigado, presidente. Eu queria aqui complementar um pouco, pegando um gancho na fala do colega Dr. João Pacheco, que eu tenho sido o campeão, se puxar aí nos anais, com pouco tempo de participação em 6, né? Essa é a terceira, já a segunda que a gente tem sido indicado. Eu já vim numa SEI como depoente, inclusive, que Vossa Excelência presidiu, e que no meu primeiro depoimento naquela ocasião eu disse que o fato determinado, que não havia fato determinado, e enfim a SEI acabou anulado exatamente por essa questão do fato determinado. Fui chefe de gabinete do prefeito Ivan, todo mundo sabe, e trabalhei com o Rafael também dentro do gabinete, né? Embora tenha ficado na Secretaria de Justiça, Secretaria de Governo do Rafael, mas também trabalhei dentro do gabinete. Por que eu digo isso? Porque nós recebemos, à época, nos dois governos, tanto no governo Rafael quanto no governo Ivan, representações de gabinete paralelo. E ambas, naquele momento, foram arquivadas. Coincidentemente, os atores são quase os mesmos, sempre. Um ou outro que muda, em ambas as situações. E isso me incomoda, assim, vou tentar fazer uma comparação aqui, sem tentar ofender. Eu diria que o Glauber do Ivan era o Luizinho do Rafael. O Luizinho Andreto não saía do gabinete do Rafael. Quem vos fala estava lá e via. O Glauber também. Vira e mexe, estava lá no gabinete do Ivan. Em nenhum dos dois casos, eu, na época, transitava nos gabinetes, posso afirmar que vi algo de errado. Pelo contrário, talvez estavam lá ansiosos por notícia, por ser o primeiro a querer dar notícia. O próprio Teixeira era um radialista que vira e mexe, subia no gabinete. E aí eu quero usar uma fala de Vossa Excelência, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando naquela tribuna, um determinado assunto, questionou a motivação de alguma situação, dizendo qual é a finalidade? A finalidade é jurídica ou a finalidade é política? Eu acho que nós temos que fazer, embora sejamos políticos, qual é a finalidade nossa nessa SEI? E aí, o João falou de outros
outros expedientes, eu trouxe aqui. De fato, existe um expediente muito semelhante, para não dizer igual, João, com o mesmo objeto, que já foi analisado pela Justiça Eleitoral, né? Se a gente pegar o objeto aqui da nossa SEI, que é possível formação de um grupo organizado com indícios de pagamento irregular para obter apoio político, né? A ação foi que tinham recebedores de quantias para veiculação de noticiário em benefício do prefeito Ivan durante o pleito de 94, que teve pagamentos clandestinos, para esse grupo que era um veiculador de notícias em favor da candidatura do primeiro. E, nesta ação, nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da demanda, e a juíza, né, disse que, no mérito, a ação não merecia prosperar. E temos aqui um monte de depoentes, alguns coincidem com esses que estão no plano de trabalho aqui. Eu repito, né, os atores são quase sempre os mesmos, né? Muda-se o lado. E aí me preocupa, e aí a minha preocupação tanto quanto a do João, porque o Glauber ele está com uma sanha de querer, a todo custo, ou a qualquer custo, imputar ao Ivan, ou aqueles que apoiam, sei lá, qual, eu ia dizer, crime, não sei se essa é a melhor expressão a ser usada, que é preciso ter cuidado, porque, de repente, a motivação dele já não é querer a qualquer custo que o Ivan... E é natural que a oposição, né, se aproveite desta situação e queira sangrar aí o prefeito durante algum período. Opa, vamos pegar esse fato, consigo ali, não tem nada dentro da política, né, é isso, consigo as assinaturas. Eu vou repetir o que eu disse, eu não assinei nenhuma SEI, né, acho que nós temos um poder, uma falta de expertise, em que pese Vossa Excelência seja doutor, né, em educação, mas nos falta, na condição de vereador, nenhum de nós, quando é eleito, tem curso, ou faz curso para investigar. Nós estamos vivenciando na SEI das Contrapartidas no Oeste situações que a gente patina, né, João, Ercílio, que estão aqui, a gente patina por falta de expertise, porque não tem, por exemplo, precisaria uma auditoria contábil aqui, tal, e agora? E aí a gente não tem, a Câmara não pode custear. Aqui, eu diria que nós nos encontramos talvez na mesma situação. Como Vossa Excelência disse, o final disso é dizer, Ministério Público, está aqui a nossa contribuição, e é ele quem vai avaliar. Eu só espero que nós não estejamos aqui desperdiçando tempo e dinheiro público com interesses que não tenham como pano de fundo o interesse público. Digo isso num tom de desabafo de quem participa, não tenho problema nenhum de participar das SEIs, mas intuição, eu intuo que, às vezes, o pano de fundo não é o interesse público. E isso me incomoda, né? Eu não tenho político de estimação, para mim, se algum dos políticos, seja o Ivan, seja o Rafael, seja qualquer um de nós aqui no dia de amanhã, cometer algum tipo de situação ilícita, que sejamos punidos, certo? O Glauber, que é o principal ator aqui, ele tem se demonstrado com preferências para políticos A ou B, aqueles que, de repente, estão próximos ao prefeito, apanham mais na rede social. Aliás, aproveitar, certamente Vossa Excelência também deve se declarar não impedido, muito embora recentemente eu vi que o Glauber, na postagem, fez
que dia 8 de setembro, vou fazer o encaminhamento para o vereador Matheus Turini. Então, há uma predileção dele, talvez, por Vossa Excelência, né? Porque imposto recente, aí ele até sugeriu que faria, eu nem lembro qual é o assunto aí. Mas é isso, gente, eu acho que estamos aqui para trabalhar, mas que não percamos tempo com coisa que, de repente, não tenha o interesse público com pano de fundo aí. Obrigado pelas palavras, vereador. Eu entendo a vossa manifestação, só acho precipitado todo o seu juízo de valor, vereador, porque Vossa Excelência desabafou, inclusive, como suas próprias palavras disseram. Eu só teria um pouquinho mais de cautela, porque como eu não tenho convicção dos elementos que serão apresentados, não sou eu quem vai fazer definições preliminares, juízos, tal qual o senhor talvez tenha explanado aqui. Quanto à questão da função da Câmara e a expertise ou não, aí nós precisaríamos mudar a Constituição, o que foge um pouquinho da nossa alçada, porque uma vez eleitos, Vossa Excelência sabe muito bem, já foi chefe de gabinete, procurador, inclusive desta casa, então conhece muito bem das prerrogativas parlamentares, nós temos essa prerrogativa, que a Constituição não nos deu, né? Por isso que eu estou dizendo, a métrica aqui, eu acho que tenha ficado bastante clara, é em cima de elementos e fatos que serão apresentados. Se o senhor falar de predileção, o senhor está falando de uma publicação de rede social, todos nós passamos pelas redes sociais. Eu sou responsável pelo aquilo que eu posto, pelo que eu falo, pelo que eu publico. E aí, como figura pública, as pessoas falam o que quiser. Vossa Excelência, João, tem aparecido em publicações constantemente, diariamente. Então, é óbvio que a gente acaba... Isso são, como diria, né, ossos do ofício. Mas vereador, agradeço por compartilhar seu sentimento, mas eu acho que a gente deve se primar pelos elementos mais fáticos que terão aqui. Fique à vontade. Por favor, vereador, só uma última parte. Eu ia pedir, né, que, na sequência, pudéssemos juntar aos autos, desde já, a decisão judicial aí da ação eleitoral, que julgou improcedente uma ação semelhante. Perfeito. Vamos estabelecer a seguinte métrica. Eu respeito aí, só no momento oportuno a gente faz essa juntada. Mas, acolhendo já a vossa solicitação, nós já vamos fazer a seguinte métrica, então. Um mecanismo que eu acho que talvez a SEI das contrapartidas não estejam usando, que eu acho prudente nós usarmos, olhando agora para a Câmara Federal, são os requerimentos, né? Então, assim, por exemplo, Vossa Excelência pode requerer que seja juntado, e aí a gente junta. Nós vamos só fazer isso com uma métrica, né? Na próxima reunião nossa, né, um dia antes, apresente os requerimentos que vocês quiserem. Porque aí a gente junta, a gente aproveita a oitiva para fazer a nossa reunião, que aí a gente já anexa o que tem que anexar, expede requerimento de informações para quem tiver que expedir, e aí a gente faz as oitivas, né? Acho que aí a gente já formaliza isso. Então eu vou, tal qual fez o vereador Paulo de Tarso, acho prudente, começando ali do vereador Cris, se o senhor puder, no microfone, vereador Cris, dizer se o senhor se declara impedido ou não, o senhor se considera impedido ou não para fazer parte da SEI e os trabalhos. Estou apto. Ok, vereador João Pacheco. Eu sou apto. Vereador Gé Roda. Estou apto. Vereador Rodrigo Campanhã. Eu declaro que não estou impedido. Vereador Sensei. Apto. Apto. Vereador Marcelo Bezerra. Declaro não estar impedido, mas eu tenho umas opiniões próprias, não sei se eu posso falar hoje. Eu acho que a gente pode definir o trabalho para isso, porque as opiniões, talvez a gente colocaria convicções prévias. Eu não acho que seja prudente. Até porque, assim, se fosse falar de pessoas... Não é o Marcelo, ou o Matheus, ou o Sensei, né? É o vereador, é a institucionalidade da Câmara. Então, eu acho que... Mas fica à vontade, não, Marcelo. Viu, Matheus? Um respeito aí total. É uma opinião minha própria só. E quero que você entenda, que eu acho que às vezes é até bom para você também.
você está na presidência dessa SEI, ótimo. É legal, sim. Mas como você tem uma investigação, eu achava que seria bom ser uma outra pessoa para presidir. Opinião minha. E lembrando, quem é investigado não é condenado, tá? Eu acho, pelo fato de você estar aqui, você está aí respondendo, só que eu acho que a sociedade vai ver, mas não é aquele que está envolvido com aquilo e agora está aqui presidindo. Eu acho que você sofre um pouco nessa parte. Se fosse uma outra pessoa presidindo, só isso, tá? Com todo o respeito, e quero lembrar, quem é investigado não é condenado. Só pelo fato de estar sendo investigado lá pelo GAECO, eu acho que deveria ser uma outra pessoa para presidir. Opinião minha, mas é legal. É que para mim não é moral, só isso, tá? Do fato, corre normal. E quem tiver errado aqui, que pague, eu tenho que pagar. Obrigado pelas palavras, vereador. Fica registrado em ata. Dispenso conselhos pessoais. Perguntado, então, sobre a questão de impedimento, eu vou explicar o critério que eu utilizei para definir relator e secretário, né? Como eu quero um distanciamento do objeto apurado tem a ver, inclusive o vereador Rodrigo Campanha já mencionou isso. A Glauber estava ali, né, subia ao gabinete, enfim, tinha relações próximas com o governo. Então, eu fui por eliminação, né? Vereador Fernando Toledo, vereador Moretti, estavam na legislatura passada, tem proximidade com o nosso principal denunciante, acho que são pessoas que eu posso descartar no que diz respeito a ser o relator. Dr. Rodrigo Campanhã foi chefe de gabinete também na antiga administração, vou tirá-lo também da condição de relator. Ficaria o Jefferson, João Pacheco e Sensei Ercílio. Sensei e João Pacheco já estão na SEI das contrapartidas. Então, a minha seleção é bem objetiva, tá, Gé Roda? O senhor é o relator conosco. Se o senhor puder vir compor a mesa aqui do meu lado direito, fique à vontade para a gente poder fazer a relatoria da Comissão Especial de Inquérito. Ficou claro o critério? O critério foi qualitativo, olhando, então, das proximidades, tendo aí uma parcimônia, até coerência com a indicação que eu fiz. Para mim, eu acho que os 3 vereadores que já estão em outras CI têm trabalho demais. Infelizmente, não fui atendido no meu pleito, mas, então, seleciono eu. No que diz respeito à secretaria, nada impede, avoco eu a secretaria dos trabalhos da SEI. Vou só nomear o Sensei Ercílio como secretário adjunto. Entenda, secretário adjunto é na minha ausência, tá, Sensei Ercílio? Sei que Vossa Excelência tem bastante trabalho ali também. Então, meu gabinete vai estar à disposição para fazer a Secretaria dos Trabalhos. Na minha ausência, Vossa Excelência assume aí os trabalhos, ou caso a gente precise de um auxílio. Mas avoco também a Secretaria para a gente poder dar fluidez para os trabalhos, tá? Como nossa primeira atividade é escutar o senhor Glauber, aliás, vamos só lembrar, consultei TV Câmara, consultei plenário, as quartas-feiras tem sido um horário relativamente tranquilo. Posso, então, convocar o senhor Glauber para dia 24 de setembro, quarta-feira. Acho que talvez nosso depoimento mais extenso. Eu começaria logo às 8. Algum impedimento? Tudo bem? Logo às 8. Porque aí a gente também, se estender, nós temos tempo hábil. Se precisar fazer pausa, a gente faz também. Se acabar mais cedo também, cada um já segue, porque eu sei que todos nós aqui temos nossas atividades profissionais também. Então, fica convocado para o dia 24 de setembro, reunião nesse plenário, às 8 horas da manhã, para a gente ouvir o senhor Glauber. Nesse intervalo de tempo, a partir de hoje até dia 23, o material vai estar disponível para análise. As atas que ele juntou, o depoimento que ele disse, até para a gente poder estudar e aí ouvi-lo com qualidade. Ok? Quem quiser fazer requerimentos, faça também entregando para a minha assessoria até dia 23 também de setembro, que requerimentos. Vossa Excelência pode então ter a oportunidade de juntar essa documentação. E aí ficamos desta forma. Vereador, eu não podia deixar, né? Não teve nenhuma ceia anulada não, tá? Um voto não quer dizer que ela foi
eu acho que ela é nula. Não quer dizer que ela foi nula. Né? A Polícia Federal depois usou o material. Então, não era nula, né? Só para registrar os trabalhos da outra SEI. Mas é uma questão de cordialidade com Vossa Excelência. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Aliás, alguma dúvida, senhores? Eu vejo as meninas na plateia e acabo as incluindo. Nenhuma dúvida? Então, 10h53, declaro encerrada a reunião e nos vemos dia 24 de setembro, quarta-feira, às 8 horas da manhã, para a oitiva do senhor Glauber. Obrigado.